concluiu-se na Câmara o processo de votação daquela PEC eleitoral, né, que rasgou a lei eleitoral, rasgou as leis fiscais do país, subverteu a Constituição para dar ao Bolsonaro 41 bilhões de reais para ele despejar aí na antessala da eleição, enfiar no bolso de eleitores pobres. A oposição votou a favor. A seu juízo, esse voto a favor da oposição foi um acerto ou foi um erro? Josias, a oposição não tinha nenhuma condição de votar contra aumento do Auxílio Brasil, Vale Gás, auxílio para caminhoneiros, medidas sociais que nós defendemos. Seria uma incoerência da parte da esquerda votar contra uma medida que é proposta nossa. Nós defendemos lá atrás ampliar o auxílio para R$600 quando o Bolsonaro reduziu. Eu vejo todo dia, tenho inaugurado cozinhas solidárias no Brasil, a gravidade da situação da fome no país. Então, você votar contra um auxílio que dá botijão de gás para as pessoas seria uma insanidade, seria uma desumanidade. É óbvio que o Bolsonaro busca fazer isso por razões eleitoreiras, isso está mais do que claro, e, aliás, está claro para toda a sociedade, o que me faz crer que o efeito que ele deseja não vai vir. Assim como o efeito que ele desejava ao ter criado o Auxílio Brasil de R$400 no início desse ano também não veio. Ele não aumentou a sua popularidade entre eleitores com menos de 2 salários mínimos, que é o foco desses programas sociais. Agora, nós não poderíamos votar contra, seria uma incoerência com o que a gente defende, com o que a gente vê na vida do povo. Seria, aliás, colocar um fator eleitoral acima do nosso compromisso com a sobrevivência, com a necessidade básica das pessoas. Agora, ao mesmo tempo, nós estamos dialogando amplamente com a população e com a sociedade qual é o significado disso vindo do governo Bolsonaro. Se ele estava preocupado com a miséria das pessoas, que, aliás, o governo dele ajudou a causar, fez voltar a inflação, aprofundou o desemprego, fez o Brasil voltar para o mapa da fome, por que ele não fez isso antes? Por que está fazendo há 2 meses da eleição? Por que o prazo de validade é dezembro, ou seja, apenas o ano eleitoral? Então está mais do que claro que da parte do Bolsonaro isso é um gesto de desespero, porque está vendo que tende a perder a eleição no primeiro turno e uma tentativa de enganar os eleitores. Eu não acho que vai funcionar. Eu acho que as pessoas vão pegar um benefício que é um direito que tem numa situação tão grave de crise social que nós estamos e não vão votar no Bolsonaro porque tem a consciência do que ele representa e da responsabilidade dele por essa própria crise. Agora, parece improvável que isso que foi aprovado no Congresso seja suficiente para inverter a impopularidade, a rejeição do Bolsonaro. Mas não acha que um pequeno efeito que ocorra será suficiente para colocá-lo no segundo turno? Que no Datafolha mais recente apresentava-se um cenário ali de vitória do Lula no primeiro turno, mas com uma diferença muito pequena. Não acha que essa diferença, sendo pequena, pode ser suplantada por esta PEC, colocando o Bolsonaro no segundo turno? Josias, se a gente olhar qual foi o efeito do Auxílio Brasil, que muita gente dizia, olha, R$400 para 18 milhões de famílias, isso vai ter um efeito avassalador nos setores populares para o Bolsonaro. Não teve. O efeito foi imperceptível. Se você olhar como o Bolsonaro estava no Nordeste, como o Bolsonaro estava no segmento de menos de 2 salários mínimos e como ele está hoje, 5 meses depois do pagamento do Auxílio Brasil, você não vai ver uma diferença. Imagine com algo feito às vésperas da eleição. Então, eu não acredito que vai ter o efeito que ele deseja, até porque eu tenho andado por aí, tenho feito reuniões 2, 3, 4 por semana em comunidades, em periferias. Ontem estava numa comunidade da periferia de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo, e o que eu ouço das pessoas olha, isso aí, o Bolsonaro não está nem aí com a gente, isso aí é a tentativa dele de ganhar a eleição, mas nós não vamos votar nele. Essa percepção, ele acha que o povo é besta, que tem uma conexão automática entre se aprovar um benefício federal e as pessoas votarem nele. Não é assim, não é assim. Então, eu não acredito que possa ter esse efeito. Aliás, depende também de nós e da nossa eficiência de comunicação de mostrar o que é isso, de mostrar quais são os intuitos do Bolsonaro.
né? E nós vamos fazer isso diuturnamente. E reforço, Josias, a importância que tem da gente assegurar uma vitória do Lula no primeiro turno. Isso não é um capricho eleitoral, isso não é uma tentativa de desforra da esquerda, isso é um mecanismo de segurança democrática. O Lula se eleger no primeiro turno com uma margem ampla é nós tirarmos as condições e o apelo ou qualquer tipo de condição de ampliação do discurso golpista do Bolsonaro. Você imagina o que seria o dia seguinte desse país se o Lula ganhar de 51 a 49 do Bolsonaro? É preciso ter uma margem ampla e eu acredito que nós vamos construir essa margem já no primeiro turno.